Hoje eu vou te mostrar na prática como fazer uma medição de aterramento com um terrômetro. Vou te mostrar passo a passo, literalmente na prática. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e eu ajudo você, eletricista, a se transformar no eletricista fora do padrão. Um verdadeiro eletricista classe A. E para que a gente consiga de fato fazer acontecer e mostrar na prática como é que funciona toda essa questão de medição de aterramento, a gente vai usar uma norma específica para isso, que é a NBR 15749, ok? E o método de medição que nós vamos falar aqui é o método de medição em 3 pontos. Bom, eu vou te mostrar o que significa isso. Vamos fazer o seguinte? Vamos para a prática? Vem aqui dentro do simulador da sala da elétrica, o simulador que está nos treinamentos aqui da comunidade eletricista classe A, tá bom? Então, como você pode observar, eu tenho aqui alguns elementos. Primeiro, esse é o nosso terrômetro que nós vamos usar no nosso experimento de hoje, tá bom? Você vai instalar todos os elementos junto comigo aqui. Mas se a gente parar para analisar, eu tenho 3 pontos de contatos aqui, ou seja, 3 locais onde eu vou colocar as minhas pontas de prova. O conector verde, nesse caso desse exemplo aqui do nosso terrômetro. Esse verde é onde nós vamos conectar a ponta, o cabo verde que eu já vou mostrar para você, no nosso ponto a ser medido, na haste, no eletrodo de aterramento e assim por diante, tá certo? Aqui no meio eu tenho um conector amarelo, uma conexão amarela. Esse borne amarelo aqui, que tem um P, é onde eu vou colocar o cabo de potencial. O que significa isso? É o ponto de referência de tensão que vai ser inserido no solo para que eu faça a medição. É isso aí. O terrômetro insere uma tensão no solo e aí eu tenho uma medição de corrente feita nesse ponto vermelho, que é onde nós fazemos a medição da corrente elétrica que está circulando no solo, tá? Ah, mas para que a gente consiga utilizar de maneira adequada, eu vou utilizar, na verdade, esses cabos aqui, ó. O cabo verde, o amarelo e o vermelho. Vou pular as introduções teóricas aqui, em cada um dos respectivos pontos que a gente acabou de falar, tá bom? E óbvio, para que eu consiga ter a referência do solo, da terra, eu vou utilizar as minhas hastes de medições. Então eu conecto a haste no chão e faço a medição, não é isso? Legal. Sabendo disso, eu tenho que me preparar para fazer a medição. Claro que eu já coloquei os EPIs. Capacete, porque vai ser local aberto na maioria das vezes. Luva, porque estou mexendo com o nível ali de tensão. Também tem o eletrodo, que é pontiagudo, então a luva é importante. E os EPIs, a bota, né? A bota porque eu vou energizar o solo e eu não quero levar um choque em função da tensão de passo. Concorda comigo? Então, o que eu preciso na verdade aqui, ó? O que a norma fala pra gente, a NBR 15749, ela fala pra gente o seguinte, ó. Primeiro, utilizar os EPIs, né? Igual a gente acabou de comentar aqui. Segundo, garantir que não haverá circulação de pessoas ou animais no ambiente. Depois, não deve ser feita medições se o tempo estiver propício a chuvas ou descarga atmosférica. Eu posso ter um problema sério com isso. Não deve ser feita também a medição com os cabos de ponta de prova enrolados. Eu tenho que desenrolar todos os cabos da ponta de prova, porque esse cabo é longo normalmente, né? Então eu tenho que desenrolar, não posso fazer com ele enrolado. Isso é muito importante, beleza? Vamos para a medição na prática então? Olha só. Aqui é uma instrução inicial, né? Nós deveríamos fazer a medição do aterramento hoje, porém está chovendo, mas sem risco de descarga elétrica. Qual a decisão que nós devemos tomar? Aí eu vou colocar aqui, ó. Irei prosseguir com a medição na chuva, afinal não tem risco de descargas elétricas. Errei, né? Esperarei a chuva passar para fazer a medição. Opa! Explicarei que a medição não pode ser feita hoje devido às condições e agendar um outro dia para realizar a medição. E aqui embaixo, ó, direi que a medição não pode ser feita hoje e não darei explicações sobre o porquê. Nada disso, né? A letra C, correto? Perfeito. Feito isso, você é testado, você cria uma nova habilidade que é a intervenção com o ambiente quando você tem um problema, tá bom? Vamos lá, muito bem! Depois de se certificar que não existe risco de chuva ou descargas elétricas, precisamos nos proteger de forma adequada para realizar a medição. Então vamos lá, ó. Capacete,
escolhi o capacete aqui, né? Depois, o óculos, vou pegar um Juliette aqui, ó, não é legal, né? Então, vou pegar um óculos de proteção de fato. E vou colocar aqui uma bota de proteção. E agora, para finalizar, a luva. Ótimo! Finalizamos aqui a parte de EPIs. Opa! Espera um pouco. Uma criança passou correndo, brincando com um cachorro próximo da área que será realizada a medição. Eu tenho que tomar uma decisão, certo? Qual a decisão que eu tomo? Ó, pedirei para que a criança se retire e leve o cachorro para que eu possa prosseguir com a medição. Vou garantir que a criança e o cachorro se retire e delimitar uma área de segurança utilizando cones e fita de sinalização. Essa é a ação, tá certo? Então eu preciso isolar caso eu tenha algum problema ou uma possibilidade de intervenção no ambiente onde eu vou fazer a medição. Perfeito. Feito isso, isolei, não está chovendo, vamos para a prática, né? E aí eu tenho aqui as minhas instruções. Para prosseguirmos, conecte todos os cabos das pontas de provas no termômetro em seus respectivos lugares. Então eu vou vir aqui e vou conectar o terminal amarelo na parte potencial, o vermelho que é o nosso eletrodo de corrente e a medição de aterramento, certo? Agora precisamos abrir a caixa de aterramento para termos acesso à haste de aterramento. Basta clicar em cima da tampa para abrir. Vamos lá então, ó. Abrir ela aqui. Conectar a ponta de prova na haste de aterramento. Vamos lá. Vou vir aqui. Então, ó, o verde que vai aqui, ó. Antes de conectar a ponta de prova, você precisa retirar os parafusos do cabo presente na haste de aterramento. Eu não posso medir direto, senão eu vou ter interferência, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um zoom aqui, ó. Vou vir aqui e vou tirar, vou desconectar o cabo que está conectado nessa haste. Então agora sim eu vou vir aqui e vou conectar. Perfeito, muito bem. Nossa ponta de prova responsável pelo ponto a ser medido está conectada corretamente. Vamos para a próxima etapa. Vou tirar o zoom aqui. Agora precisamos posicionar a haste de medição no ponto D e conecte a ponta de prova, o eletrodo de corrente. Então, qual que é o ponto D? Para posicionar a haste de medição, basta arrastá-la. Então, eu vou poder pegar e arrastar no ponto D. Para obter mais informações sobre a haste de aterramento, basta clicar no ícone ao lado da caixa de aterramento. Caso tenha dúvidas quanto à fórmula para calcular a distância D, você tem uma fórmula certa. Qual que é a distância que deve ficar? Clique no ícone de interrogação no caderno para acessar as anotações. Aqui que vem a parte importante, ó, presta atenção. Aqui eu posso pegar e fazer a inserção do ponto. Só que qual que é a distância que eu devo colocar? Então eu vou vir aqui, ó, interrogação. Então, ó, eu tenho que a minha haste, o eletrodo de corrente, né, o D, certo? Ele tem que ser maior do que E vezes 3. O que é o E? E é o tamanho da minha haste, né, do meu eletrodo de aterramento. Então, ó, 2,4. Se eu calcular aqui, ó, vou calcular no meu relógio aqui mesmo com vocês, olha só. Calculando aqui, ó, 2,4 metros, 2,4 metros vezes 3 é igual, tem que ficar pelo menos com 7,2 metros, 7 metros e 20 centímetros, correto? Vamos lá então, ó, vou vir aqui e vou colocar, aqui, ó, com 7 metros, para ver se ele já vai dar um erro aqui na hora pra gente. Ó, vou pegar aqui o eletrodo e vou colocar. A haste de medição ainda não está posicionada em uma distância correta para a dimensão D. Então venho aqui e coloco 7.2, exato 7.2, ó. Opa. Olha lá, 7.2. Vamos ver se vai dar certo agora? Muito bem. A haste de medição no ponto D está posicionada e conectada. Agora precisamos retornar para realizarmos o posicionamento da outra haste de medição no ponto S. Então, eu tenho que pegar outra haste, nesse momento, vamos lá, posiciona a haste de medição no ponto S e conecte a ponta de prova, o eletrodo potencial. Agora, para que eu saiba qual que é a distância da haste S, interrogação, o S é igual a quem? 62% de D, ou seja, 7.2 foi o nosso cálculo, né? Ó, vezes 0,62 dá aproximadamente 4,4 metros, 4 metros e
4,46 centímetros está dando aqui, né? 4,46, vamos ver aqui? Então, ó, vamos vir aqui, 4,46. Vou puxar um pouquinho para cá, 4,30, para ver o que acontece. Vou conectar a minha ponta de prova. A haste não está conectada no lugar certo, né? Então, 4,46, ok. E vou, ó, pum, beleza. Muito bem, a haste de medição no ponto S já está posicionada e conectada. Agora precisamos retornar para realizarmos a medição do termômetro. O que acontece, pessoal? Então, a distância tem que ser, primeiro, ponto A, ponto D, que é onde eu ponho o eletrodo de corrente, né? Tem que ser, no mínimo, 3 vezes a distância, o tamanho, né? O comprimento do eletrodo de aterramento, tá bom? Se eu tivesse colocado 8, estava certo. 7,2, tá certo. Menos que isso não pode. E o ponto onde eu vou injetar o nível de tensão, ou seja, o P, que é o potencial do termômetro, tem que estar a 62%, anota isso aí, ó, 62% do valor de D, tá ok? Eu vou pedir para o Bruno colocar essas fórmulas aqui na tela, enquanto eu vou falando aqui no vídeo para você ir anotando também, tá bom? Beleza, feito isso aqui, agora vamos voltar para o nosso termômetro, já está tudo conectado, bonitinho. Nossas hastes de medição já estão posicionadas, né? Para darmos prosseguimento, precisamos acessar o termômetro e realizar as medições necessárias. Tem um detalhe aqui, né, que eu falei e que é um erro, né? Você lembra qual que é? Bom, eu vou causar um erro aqui para ver se você lembra. Tá lembrando? Coloca aqui nos comentários para saber se você... Claro, tem que ser honesto, né? Porque você vai ver o vídeo, vai avançar o vídeo, vai voltar, vai saber qual que é o erro. Mas põe nos comentários aqui, ó, vou dar enquanto eu falo aqui, vai lá e coloca nos comentários. Qual que é o erro aqui que se eu medir vai estar errado? Fala pra mim aí qual que é o erro. Já comentei aqui nesse vídeo de hoje. Você acertou? Vamos ver aqui? Vou causar o erro aqui, ó. Antes de utilizarmos o termômetro, lembre-se de desenrolar os cabos. Eu não posso fazer a medição com os cabos enrolados. Beleza, então... Vamos lá, né? Eu vou clicar aqui, ó, para desenrolar esse cabo aqui, vou clicar para desenrolar esse e clicar para desenrolar esse aqui, ok? Agora sim, ó. Vou aqui embaixo. Antes de medirmos a resistência, nosso terra, ou seja, nosso haste de aterramento, precisamos verificar a tensão no solo para sabermos se nossa medição pode ser prejudicada em função de uma interferência externa. Ou seja, eu não posso chegar agora e fazer a medição de fato. Eu tenho que fazer o que aqui agora? Eu tenho que verificar se existe uma tensão no solo. Porque se tiver uma fuga de corrente ou algo parecido, uma descarga de um transformador ali, não sei, alguma coisa parecida, eu vou ter minha medição errada, né? Então eu vou fazer a medição de tensão primeiro. Então eu vou vir aqui, ó, vou posicionar em ACV, ok? Então agora eu coloquei o termômetro para medir tensão. E vou clicar aqui em Push On, aqui, ó. Olha lá, 0,2 volts. Então isso aqui não é nada. Perfeito, o solo não está com nível de tensão que pode comprometer o teste. Podemos prosseguir normalmente. Verificar a resistência do nosso terra. Legal. Vou voltar aqui para o nível de resistência. Ele está numa escala aqui de medida, tá certo? Vou clicar em Push On aqui de novo, novamente. O termômetro não está nos mostrando o valor de resistência. Pode ser que a resistência tenha um valor maior do que a escala selecionada. Então vamos mudar a escala aqui, ó. Então quer dizer que se ficou sem medir, eu tinha colocado aqui, ó, na escala inferior, vamos mudar aqui para 200. Opa, agora deu 21 ohms. Aí, nossa resistência no terra, enquanto o eletrodo potencial no ponto S, 21 ohms é o valor que a gente mediu aqui. Agora precisaremos medir em S1 e S2. Para isso você deverá posicionar a haste de medição que está em S. Bom, presta atenção nisso aqui agora, ó. Primeiro vamos fazer a medição de S1. O que acontece? Quando eu faço a medição, eu preciso de 3 referências para me fazer um cálculo depois. Você já vai entender na sequência, tá bom? Então eu vou vir aqui e vou posicionar a haste S1. O que é o S1? S1, ele é esse valor aqui, ó. Que significa valor de S, 4, deixa eu ver se eu tenho aqui ainda, 4,46 mais 5% de D, tá certo? 4,46. O D lembra que era 7,2? 7,2 vezes 0,05, então dá 0,36, mais
4,46. Então eu tenho que pôr em 4,82 para frente. Então 4,82 é a minha posição de S1. Anota esses negócios aí, tá bom? O Brunão tá colocando aqui, mas eu quero que você anote, tá? Então, vamos lá. Ó. Vou avançar para 4,82, ok? Legal. Vou pôr de novo o eletrodo aqui de potencial, ok? Vamos fazer a medição agora. Vamos lá fazer a medição. Tinha dado 21, né? Vamos ver aqui? Quanto que eu dar aqui agora? 23 ohms, com 5%. Aí está a nossa medição. 23. Vamos agora para o S2. O S2 vai ter a mesma lógica, só que agora, vamos ver o cálculo aqui, ó. E o S2, ele vai ser menos 5%. Então, de novo aqui, ó, vamos calcular aqui na raça aqui, ó. Então, lembra que é o 7,2 vezes 0,05? 0,36, né? Menos 4,46 dá 4,1. Então eu tenho que ter uma distância de 4,1 do meu eletrodo. Então vamos ver aqui, ó, 4,1. Vamos voltar aqui, ó. 4,1, certo? 4 metros e 10 centímetros. Ótimo, agora vamos fazer a medição novamente. E aí você está anotando as medições, presta atenção nisso. Você está anotando as medições. Legal, vamos fazer a medição novamente. Vou clicar aqui no meu termômetro, deu 19 ohms. Tenho 3 medições. Tenho 19 ohms em menos 5D. Eu tenho 21 ohms em S. E eu tenho 23 ohms, né, em mais 5% de D. Mude a escala para 20 ohms para melhorar a precisão dessa medição. Então aqui ainda você é instruído aqui a respeito de melhorar a sua escala de medição. Então vou pôr aqui em 20 ohms só para que a gente consiga... Ah, olha só, a gente ia dar 19, ó, 19,8. Entendeu a importância de usar a escala da forma correta? Então não é 19, é 19,8. Então deu uma escala, uma medição mais precisa aqui agora. Legal. Vamos consultar as anotações, ou seja, 19,8, 21 e 23, para que a gente entenda, de acordo com a NBR 15749, lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui é de acordo com a norma, com a medição em 3 pontos, tá? E aí a gente tem o seguinte, aqui estão as nossas medições, o que me diz? Podemos dizer que a resistência de nosso aterramento, de fato, é de fato 21 ohms? Sim ou não? Medição do aterramento 21, medição S1 é 23 e o S2 é 19,8. Eu vou colocar que sim aqui, ó. Muito bem, é isso aí mesmo. Devido ao fato da medição em S2 e S1 ter expresso um valor respectivo de 23 e 19,8, podemos definir que a medição em S é de fato o valor da nossa resistência real de aterramento, já que, olha, agora presta muita atenção, por que eu sei ou por que eu sabia que era 21 ohms o valor correto? Porque quando eu meço 21 ohms ali, mais 5 deu 23 e menos 5 deu 19,8, não houve uma alteração maior do que 10% do valor da resistência para mais ou para menos. Só para você entender, qual que é o valor que não poderia dar, por exemplo, né? Ó, então medi lá, deu 21 ohms, correto? 21 ohms foi a primeira medição que nós fizemos. Vezes 1,1, para acrescentar 10%, não poderia ser superior a 23,1, o valor de mais 5%, ou seja, o valor de S1, que é mais 5D, mais 5% de D. Não poderia dar mais do que 23,1. E deu 23 exatos, ok? Então o S1 tá ok. Agora, S2, então eu tenho aqui, ó, 21 vezes, vou retirar da distância ali, né? Perdão, da resistência ali, 10%, tá? Vezes 10% aqui, ó, vezes 0,9. 0,9. Então, ó, teria que dar no máximo inferior, né? 18,9. Qual que foi o valor que deu mesmo? Foi 18,9, né? Deixa eu ver isso, se é isso mesmo. 19,8, na verdade. 19,8. Ou seja, eu tenho as minhas medições, foram realizadas,
S1 e S2 estavam dentro da margem de 10%, então de fato 21 ohms é a minha resistência de aterramento daquele local. E a minha distribuição do terreno ali está ok em relação à proteção ou também em relação ao terra para aquele local. Caso tenha algumas alterações, aí eu preciso aumentar ou diminuir a quantidade de medições que eu faço para ter certeza absoluta se o solo está ok ou não, ou até mesmo fazer tratamento no solo e aumentar a quantidade de eletrodos de aterramento. Tratamento no solo não é a primeira alternativa que você vai tomar para fazer a diminuição da resistência. Agora, aumentar a quantidade e a distância, né? O tamanho, ou seja, o comprimento do eletrodo é importante. Everton, mas aumentar o eletrodo? Como assim? Já tem 2,4 metros. Eu tenho que tirar um e colocar um de 5 metros? Não, você pode colocar mais eletrodos para que você aumente a distância do eletrodo, que é a somatória de todos os eletrodos que estão posicionados no chão. É o valor total que você vai inserir nos cálculos que a gente acabou de apresentar aqui, de acordo com a NBR 15749. E aí, você já tinha visto isso? Ou melhor, já tinha visto na prática, igual você viu aqui agora comigo? É isso aí, quem está na comunidade Eletricista Classe A tem acesso à mais alta tecnologia de aprendizado prático, mesmo que à distância. Quer conhecer a comunidade Eletricista Classe A? Clica no link aqui embaixo e vem falar com o time da Sala da Elétrica para ter acesso a todos esses recursos. São mais de 25 treinamentos dentro de um ambiente para você e você paga apenas por um curso. É isso aí. Quer saber mais? Clica aqui, preenche os dados e eu te vejo lá dentro da comunidade Eletricista Classe A. Até breve.